Poderia ser que aquela pessoa conhecida como Jesus de Nazaré, nascida há cerca de 2000 anos atrás, seja realmente Deus, o Criador dos céus e da terra? Seria possível ele ser o Salvador do mundo, aquele que seria conhecido como o Messias da humanidade? Bem, os 4 escritores do Evangelho e centenas de milhões de pessoas que leram e creram nesses registros, desde o início de suas publicações, acreditam que sim. Lucas, no seu primeiro livro, o Evangelho segundo Lucas, falou-nos meticulosamente a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos, e foi levado ao céu. Durante aqueles 40 dias que se seguiram à sua crucificação, nos assegurou, sem sombra de dúvidas, que ele apareceu diversas vezes, vivo aos apóstolos e centenas de testemunhas. A história de Jesus é o desdobramento de vários eventos de sua vida, da operação de muitos milagres que inspiram nossos corações, de humildade e sabedoria que enchem o nosso ser e de sacrifícios inimagináveis que encorajam nossas almas, com o poder até de transformar o nosso caráter. Mais uma vez, vamos aprender com suas palavras no Evangelho de Lucas, principalmente quando contestadas diretamente pelos que presenciaram em vida sua passagem por este mundo e não acreditaram nele como Filho do Homem, o Deus encarnado, o único e indivisível ser. O início de seu ministério, quando então Jesus deixou o Rio Jordão e foi impelido pelo Espírito para as terras áridas e desertas da Judéia, onde o diabo o tentou durante 40 dias. As palavras registradas em Lucas, capítulo 4, versos 3 a 13, e retorquidas por Cristo ao diabo foram as seguintes: Nem só de pão viverá o homem. Adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Não deves provocar o Senhor teu Deus. Jesus, durante o seu ministério, deparou-se com muitas pessoas possuídas por demônios, e sempre que havia oportunidade, comandava-os para que se retirassem de dentro delas. Pois certa vez estava Jesus a expulsar de um homem mudo um demônio, e depois do demônio ter saído, o mudo recuperou a fala, e as multidões ficaram maravilhadas. Mas houve entre eles quem dissesse: Expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, líder dos demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu: Todo reino dividido fica deserto. Uma casa dividida contra si mesmo desabará. Ora, se Satanás está dividido contra si próprio, como subsistirá o seu reino? Pois vocês dizem que expulsam os demônios pelo poder de Beelzebu. E se expulsam os demônios pelo poder de Beelzebu, a quem poder recorre os vossos quando fazem o mesmo? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Mas se expulsam os demônios pelo dedo de Deus, então é porque o reino de Deus já está no vosso meio. Em Lucas 13, de 31 a 33, Jesus, referindo-se a Herodes, disse aos fariseus: Digam a essa raposa que continuarei a expulsar demônios e a operar curas milagrosas hoje e amanhã, e no terceiro dia chegarei ao meu destino. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo prosseguir o meu caminho. A respeito do reino de Deus, um dia os fariseus perguntaram a Jesus: Quando irá começar o reino de Deus? E Jesus respondeu, confirmando que o reino de Deus não é anunciado por sinais visíveis, nem se poderá dizer que começou aqui ou acolá, porque está entre nós.
Em Lucas 4, de 16 a 30, quando foi à aldeia de Nazaré, a terra da sua infância, Jesus dirigiu-se, como de costume, à sinagoga no sábado. Levantou-se para ler as Escrituras. Lendo Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 2a, proclamou: Hoje se cumpriram essas Escrituras. Confirmou então o que o Pai lhe havia enviado para que levasse conforto aos que têm o coração ferido, para anunciar a liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos e as prisões aos presos. Admirados com as belas palavras que lhe saíam dos lábios, os que ali se achavam perguntavam: Não é o filho de José? Jesus disse mais: Com certeza que me contarão aquele provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Como quem diz: Por que não fazes aqui na tua própria cidade milagres iguais aos que fizeste em Cafarnaum? E é realmente como vos digo: nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Jesus, durante o seu ministério todo, encontrou uma oposição obstinada, vinda dos judeus mais conservadores, dos escribas e autoridades da lei mosaica e do sinédrio. A todos eles, Jesus metodicamente traçou as razões pelas quais eles deveriam aceitá-lo como verdadeiro Messias. Primeiramente, quando ele falava ou agia, dizia que procedia sempre conforme a autoridade do Pai. Segundo, as obras que ele fazia eram da mesma natureza que as do Pai que já havia feito. Ele sempre afirmou que suas obras só dignificavam e honravam o Pai. Terceiro, que elas só poderiam ser feitas com o mesmo poder que o Pai possuía. Em Lucas 5, 21 a 24, os especialistas na lei e os fariseus começaram a dizer para si mesmos: Mas quem imagina ele, Jesus, que é para se pôr a blasfemar? Só Deus pode perdoar os pecados. Jesus retrucou afirmando: É mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Portanto, vou provar-vos que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. E voltando-se para o paralítico, disse-lhe: A ti eu digo, levanta-te, enrola a tua esteira e vai para casa. Os fariseus queixavam-se constantemente de Jesus e de seus discípulos que eles não guardavam o sábado. Por exemplo, em Lucas 6, de 1 a 5, num certo sábado, atravessando Jesus e os seus discípulos umas searas, iam arrancando espigas de trigo que esfregavam entre as mãos para comer os grãos. Ao que Jesus respondeu aos fariseus: Vocês não leram o que o rei Davi fez quando ele e os companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus, comeu e deu a comer também a seus companheiros os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer? E acrescentou: Eu, o Filho do Homem, sou o Senhor do próprio sábado. No outro sábado, estando Jesus a ensinar na sinagoga, encontrava-se ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Jesus, conhecendo bem os pensamentos dos fariseus presentes, disse ao aleijado: Levanta-te e vem pôr-te aqui no meio. Então disse aos especialistas na lei: É legítimo praticar o bem num sábado ou praticar o mal? Salvar a vida ou destruí-la? E olhando em volta, fitou-os um por um. Então disse ao homem: Estende o braço. Ele assim fez,
Imediatamente a sua mão ficou completamente normal. Já em Lucas 13, de 10 a 16, no outro sábado, estava Jesus a ensinar numa sinagoga, quando viu uma mulher que andava curvada, sem se poder endireitar, e havia 18 anos, por estar possuída por espírito maligno. Jesus chamou-a para junto de si. Mulher, estás curada da tua doença. Contestando o líder da sinagoga, zangado com aquela cura naquele dia, o Senhor respondeu-lhe: És um hipócrita. Tu trabalhas ao sábado. Ao sábado, não desatas o gado no estábulo e não o levas a beber? E será condenável que, lá porque é sábado, eu liberte após 18 anos de cativeiro de Satanás, esta filha de Abraão? Analogamente, em Lucas 14, de 1 a 5, Jesus, voltando-se para os líderes dos fariseus, disse-lhes: Qual de vocês que tivesse um filho ou um boi, e se este caísse num poço, não iria logo tirá-lo num dia de sábado? Jesus considerava uma heresia os fariseus quererem comandar os judeus em sujeição cega às suas doutrinas e regras. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos de 26 a 28, Jesus declarou: Quem quiser ser grande no vosso meio, será vosso servo. E quem quiser ser o primeiro no vosso meio, será como vosso escravo. A vossa maneira de proceder deve ser a mesma do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. Em Lucas 7, de 36 a 50, um dos fariseus convidou Jesus para almoçar em sua casa. Quando se sentaram para comer, uma mulher de má vida soube que Jesus ali se encontrava, pelo que trouxe um vaso de alabastro de muito valor, cheio de um perfume caro. Esta ajoelhou-se por detrás dele, aos seus pés, e tanto chorou que os pés de Jesus ficaram molhados de lágrimas. Porém, enxugava-os com os cabelos e, beijando-os, deitava perfume sobre eles. Quando Simão, o dono da casa, viu o que se passava, disse consigo próprio: Aqui está a prova de que Jesus não é um profeta. Porque se Deus o tivesse realmente enviado, saberia que espécie de mulher é esta. Jesus, voltando-se para aquela mulher, disse a Simão: Olha para esta mulher aqui de joelhos. Quando entrei na tua casa, não te preocupaste em trazer-me água para lavar a poeira dos pés, mas ela lavou-os com lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Tu não me deste um beijo de saudação, mas desde que aqui entrei, ela não deixou de me beijar os pés. Não tiveste a delicadeza de trazer azeite para me ungir a cabeça, mas ela ungiu-me os pés com perfume raro. Os pecados dela, que são muitos, foram-lhe perdoados. Daí toda a sua gratidão e amor para comigo. Aquele, porém, a quem pouco é perdoado, pouco amor mostra. E disse à mulher: Os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Numa outra passagem semelhante, em Lucas 11, 37 a 52, um outro fariseu pedira a Jesus e a seus discípulos que fossem comer à sua casa. Quando Jesus chegou e acomodou-se para a refeição, o fariseu surpreendeu-se que eles não cumprissem o ritual da lavagem das mãos. Mas o Senhor disse-lhe, entre outras coisas:
Ora, vocês, fariseus, lavam o corpo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e maldade. Loucos! Não foi Deus que fez tanto interior como exterior? Uma forma de mostrar pureza é exercer generosidade para com os pobres. Como vos lamento, fariseus! Amam tanto os assentos presidenciais nas sinagogas e as saudações que vos dirigem nas praças. Ai de vocês, porque são como as sepulturas escondidas. As pessoas caminham por cima delas sem o saberem. Ai de vocês, peritos da lei, porque sobrecarregam as pessoas com fardos insuportáveis, em que vocês próprios nem sequer com um só dos vossos dedos estão dispostos a tocar. Ai de vocês que são tidos como peritos na lei, esconderam do povo a chave do conhecimento, e não entrem nem deixam entrar os outros. Passado pouco tempo, Levi deu uma festa em sua casa, sendo Jesus o convidado de honra. Foram também sentar-se à mesa um bom número de cobradores de impostos e outros convidados. Os especialistas na lei e os fariseus queixavam-se, porém, em voz baixa, aos discípulos de Jesus. Por que comem e bebem com cobradores de impostos e outros pecadores? Em resposta, Jesus disse-lhes: quem precisa de médicos são os doentes, não os que têm saúde. Não vim chamar os justos, mas os pecadores a se arrependerem. E puseram então ainda outra questão a Jesus. Os discípulos de João Batista estão sempre a jejuar e a orar, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Por que é que os teus comem e bebem? Jesus explicou: podem fazer com que os convidados do noivo jejuem, enquanto o noivo está com eles? Virá o tempo em que lhes será tirado. Os fariseus mantinham Jesus sob constante vigilância. Achavam preferível levá-lo a dizer alguma coisa que servisse para se queixar ao governador romano e fosse motivo para prendê-lo. Enviaram, pois, delegados que se fingiam justos. Estes indagaram se estava certo ou não que os judeus pagassem impostos ao imperador César de Roma. Vendo a sua astúcia, Jesus redarguiu: mostre-me uma moeda. De quem é esta figura aqui? E a quem se refere a inscrição que está por baixo? Responderam: de César. Sendo assim, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Outro especialista na lei judaica quis também pôr Jesus à prova, fazendo-lhe esta pergunta: mestre, que farei para obter a vida eterna? Jesus respondeu: que diz a lei sobre o assunto? Diz assim: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo, respondeu. Jesus disse: está certo, faz isso e terás a vida eterna. O homem, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Jesus então lhe contou a parábola do bom samaritano, em que um judeu havia sido vítima de salteadores abandonado à própria sorte pela estrada. E passaram por ela 3 homens, sendo um levita, um sacerdote e um samaritano. Entre eles, somente o samaritano havia demonstrado compaixão pela pobre vítima da violência. Que Jesus questionou o entendido da lei sobre quem daqueles homens seria o semelhante do desafortunado.
O homem respondeu: foi aquele que mostrou compaixão por ele. Jesus disse-lhe: é isso mesmo, vai e faz o mesmo. Uma vez, Jesus retribuiu-lhes na mesma moeda, ao não responder a essas perguntas, visto que eles preferiram alegar falta de conhecimento a uma pergunta feita pelo próprio Jesus. Ver Lucas 20, de 1 a 8. Agora, já na fase final do seu ministério, no Monte das Oliveiras, quando estava sendo conduzido, coagido pelos sacerdotes, pelos capitães da guarda do templo e pelos anciãos que conduziam a multidão, Jesus perguntou-lhes: sou algum assaltante perigoso para que venham com espadas e paus? Todos os dias estava convosco a ensinar no templo e não me prenderam. Mas este momento é vosso, é a hora em que domina o poder das trevas. Ao romper do dia, conduzido perante o conselho dos anciãos, intimado a responder: diz lá, tu és o Cristo? Ele respondeu: se eu disser, não acreditarão em mim, nem me deixarão defender-me. Mas em breve o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Logo todos gritaram: afirmas então que és o Filho de Deus? E Jesus replicou: estão certos em dizer que sou. Talvez o último questionamento feito a Jesus e que ele respondeu de imediato foi quando levado à presença do governador Pilatos. E este perguntou-lhe conforme Lucas 23, 3. És o rei dos judeus? Jesus respondeu: sim, é como tu dizes. Judeus se origina na palavra hebraica bíblica Yehudi, que significa do reino de Judá, ou em um significado espiritual, adorador de um Deus. Pois então Jesus confirmou ali que era de fato o rei dos adoradores do verdadeiro Deus.